Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Odonto. Hoje, no nosso segundo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre limpezinha que não é limpezinha. Não é mesmo, Elisa? Isso aí, galera! Café com Odonto. Hoje estamos até com o cenário completo e resolvemos falar um pouco dessa parte da limpeza, né? Que muitos pacientes acabam achando que é superficial e a gente acaba cobrando, né? Falando que o paciente tem que ir no consultório de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano e às vezes o paciente acaba não obedecendo isso, né? Não seguindo essas orientações. O mais importante de tudo isso é que a maioria dos pacientes, como a gente sempre fala essa frase, né? A maioria dos pacientes, porque é uma constante no nosso consultório. Os pacientes acham que essa limpezinha, que na verdade é uma profilaxia feita por profissionais que estudaram muitos anos para conseguir chegar naquele nível de profilaxia. Por mais que o paciente, por mais que a pessoa seja cuidadosa com os dentes, existe a necessidade de, dependendo da profilaxia, dependendo da higiene da pessoa, ela realizar essa raspagem, essa profilaxia, essa limpeza com o dentista. O que eu sempre falo para os meus pacientes você tá vendo no espelho, né? Então você passa o fio dental, você escova o dente, você faz o bochecho. Nós dentistas estamos vendo como é sua escovação. Então é diferente, o ângulo é diferente. Então mesmo que você, foi o que o Vitor disse, mesmo que você tenha uma escovação excelente em casa, tem coisas que não adianta, vocês não vão conseguir tirar. Então, existe o tártaro, que ele fica debaixo da gengiva, que nós chamamos de subgengival, que isso só o nosso ultrassom, que é um aparelho que tem a vibração, que consegue tirar. Então, mesmo que vocês tenham essa higiene 100%, o dentista, ele vai ver coisas que vocês não veem. Exatamente. E a outra coisa também é que as pessoas não têm esse cuidado de usar o fio dental, o que é extremamente importante. Extremamente importante. Só a escovação, gente, não é o suficiente. Não é o suficiente. Você pode ficar 30 horas fazendo a escovação que você não vai conseguir higienizar por completo os seus dentes. Porque as cerdas da escova, elas não conseguem elas não conseguem penetrar entre os dentes. Só o fio dental consegue isso. Inclusive, como a Elisa falou, uma região mais abaixo da gengiva, apenas o fio dental consegue chegar. E aí tem paciente que fala, mas doutor, quando eu passo o fio dental durante a noite, de manhã eu fico com dor. É porque você não passou direito nos outros dias. E além disso, assim, quando a gente deixa de passar o fio dental, a gente está deixando de limpar 35% de todo o nosso dente, né? Então, isso é muita coisa. Muita coisa. E às vezes o paciente ele tem muita cárie entre os dentes. E é exatamente isso, essa cárie entre os dentes é devido à falta do fio dental. E são as cáries mais chatas da gente tratar. Sim, exatamente. E aí vem a parte do quanto tempo eu tenho que fazer a tal da profilaxia, a tal da limpeza com o dentista. Isso depende muito. Por exemplo, se você tiver uma higiene excelente, a gente pode estender até isso para 8 meses. Os pacientes que têm uma péssima qualidade de higiene, uma escovação deficiente, não usam fio dental, esses pacientes eu já coloco ali um tratamento já de nível periodontal, ali entre 3 meses, 4 meses, porque a gente tem uma escala. Primeiro começa com sangramento, depois começa com um nível de controle de placa extremamente deficiente, depois a gente tem uma mobilidade dentária e depois a perda. Mas isso é um caminho, gente, que dura anos e a pessoa não consegue enxergar. Só o dentista que consegue ver isso, porque às vezes a pessoa nem se liga.
Às vezes a pessoa tem a higiene, se torna até cultural dela a higiene deficiente. E além disso, a gente tem os pacientes de ortodontia, né? Então, os pacientes de ortodontia, o recomendado é de 3 em 3 meses. Mas tem pacientes também que eu faço de 6 em 6 meses, depende do caso, né? Foi o que o Vitor disse. Pacientes que acabam a higiene não sendo legal em casa, não adianta, a gente precisa ter esse controle. E uma das coisas que o Vitor também colocou é o paciente não entende que se continuar sangrando, se continuar não indo ao dentista, não continuar fazendo a sua higiene legal em casa, ele vai acabar perdendo dente. Eu tenho alguns relatos de pacientes que falam: doutora, meu dente está mole, parece que ele vai cair. Quando chega no consultório, o dente realmente está tão mole, porque se você deixa de fazer a sua escovação, de fazer o tratamento com o dentista, esse tártaro, ele acaba sendo tão agressivo que você perde osso, né? E com essa perda de osso, você perde automaticamente o dente, porque o dente é preso ali no osso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes parece ser simples a limpezinha, é o que vai salvar você indo de 6 em 6 meses, ou às vezes de 3 em 3 meses, porque esse controle vai fazer você ter uma saúde de qualidade. Exatamente. A questão do sangramento gengival é um controle rápido. É tão rápido, é tão simples. Quando você tem um sangramento gengival, é básico, é escovação, o fio dental e o controle de placa com a sua escovação ao longo do dia. E tudo começa com aquele sangramento. É isso que a gente precisa explicar legal. Começa com sangramento, a pessoa não dá importância. Aí você passa para um outro nível. Quando a gente tem quando essa inflamação gengival, que é aquele sangramento espontâneo da gengiva, quando a gente fala, escova, como a doutora Elisa falou, comendo uma fruta, mordendo uma maçã, a gente enxerga aquele sangue e a pessoa não dá importância, aquilo ali já é uma proliferação bacteriana enorme dentro da sua boca. Mesmo você escovando menos o dente, tenta então pelo menos compensar isso com a noite. À noite que você está em casa, você caprichar mais, você usar um raspador de língua, porque a gente sabe que a língua também tem muita bactéria, você passar o fio dental à noite. Se você caprichar um pouco mais a sua escovação à noite, você já vai estar se ajudando muito, muito bem. E além disso, se você tem uma higiene ruim, vá ao dentista mais vezes. Não, exatamente. A questão do paciente que acha que é só um sangramentozinho é o famoso paciente bola de neve, que eu chamo. Por que o paciente bola de neve? Porque é um problema pequeno, que com o passar do tempo, gente, se torna um problema enorme que você não consegue controlar. É difícil de controlar quando chega num nível muito grande de problema. Eu, como implantodontista, eu atendo muitos pacientes com problema periodontal. Doutora Elisa com certeza tem relato de pacientes em ortodontia com problema periodontal que antes a gente precisa tratar essa parte cultural do paciente de higienização para depois a gente conseguir tratar ortodonticamente ou com o implante. Sim, porque ainda mais o caso da ortodontia, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Você tem liga, você tem bracket, você tem tubo, você tem tudo ali para atrapalhar. Então, se você não tem uma higiene legal, cara, fica pior, entendeu? E na parte do implante, se você não tiver uma higiene legal, você vai perder o implante. E não vá pensando que, se eu perder dente por conta da minha higiene, eu vou e boto implante. Não, não é fácil. Não é pecinha que você coloca, né? Você tem que ter um meio muito saudável para você conseguir pôr o implante nesse meio saudável, porque senão é insucesso. Sim, eu mesmo sou um implantodontista que não realizo cirurgia se o paciente tiver uma má escovação. Se o paciente tiver um controle de placa deficiente, se o paciente tiver uma doença periodontal ativa, eu não faço a cirurgia. Enquanto o paciente não tiver um controle,
não entender o que está acontecendo, infelizmente, eu não vou fazer a cirurgia. Eu acho assim, com certeza, nós fomos dupla na faculdade, a gente teve grandes pessoas que mostraram isso para a gente. Você tem que ter um certo respeito pelo teu paciente. Se você colocar um implante ou se você colocar um aparelho que a gente encontra também, mesmo não sendo ortodontista, a gente recebe paciente com aparelho e que vai perder a maioria dos dentes. E assim, é triste, porque a pessoa está perdendo uma parte do corpo dela, que é a principal, que é o sorriso. Então, eu sou aquele dentista que eu não viso muito o dinheiro, eu viso mais o respeito pelos meus pacientes. Eu tenho certeza que a doutora Elisa também. A gente escutou uma vez de um professor que você tem que tratar seus pacientes como se fosse tratar a sua família, principalmente a sua mãe, né? E eu levo muito isso comigo. Então, quando entra um paciente no meu consultório, a primeira coisa que eu faço, assim, no automático é, se fosse minha mãe sentada na minha cadeira, o que eu faria? Eu deixaria para lá, não faria uma cárie, não faria uma limpeza e já colocaria o aparelho sabendo que essa pessoa tem problemas de escovação, tem cárie, tem infiltração? Então é isso. Eu acho que para qualquer trabalho, e principalmente o nosso, a gente tem que tratar as pessoas com respeito e como se fosse a nossa mãe. Então, não dá para a gente colocar aparelho, não dá para a gente fazer implante, não dá para a gente fazer um tratamento estético se a gente não cuidar, se o paciente não ter consciência que a gente precisa da saúde dele completa para realizarmos todos esses procedimentos. Isso. Então, agora, você assistiu esse vídeo, você tem que entender que limpezinha não existe. Limpezinha na odontologia não existe. Galera, acho que a dica foi dada. Hoje falamos dessa parte da limpezinha, da higiene. É uma maneira que esses vídeos a gente tem o objetivo de levar algumas informações que às vezes vocês, pacientes, ficam com vergonha de perguntar para o dentista de vocês, né? Então, a gente está tentando quebrar essa barreira e vocês entenderem a importância da odontologia na vida de vocês, tá? Então, esse é mais um vídeo do Café com Odonto. Estamos encerrando. Esperamos você no próximo vídeo. Um beijo. Até mais.